Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 41, analisando o capítulo 15, Aprendendo Sempre. No último estudo, vimos o espírito de Dimas, recém-desencarnado, ser auxiliado por sua mãe. E apesar do seu extenso trabalho, a lida mediúnica durante a sua existência, ele estava passando por certas dificuldades para despertar no mundo espiritual, já que a ligação com a família, que não havia sido preparada para o fenômeno morte, bem como as suas preocupações em relação aos seus familiares e aos compromissos da terra, o prendiam à cena do velório, o prendiam junto da carne, ainda que tivesse que passar por um período de repouso antes do desligamento final. Vimos então que depois de uma noite inteira, ainda ligado pelo laço fluídico, pelo fio de prata que liga o perispírito ao corpo físico, Dimas teve esse fio cortado pelo trabalho da espiritualidade e despertou. A sua mãe, que velou por ele a noite inteira, permanecendo no colo dela, recebendo carinho e atenção, começou então a orientá-lo, a fim de que ele pudesse despertar no plano espiritual de maneira mais equilibrada. Nós vimos então que ele deseja se dirigir até sua família e a sua mãe aconselha que ele permanecesse ali com ela, se preparando para alçar voo para outra localidade. Ela diz então para ele não temer, porque já havia se preparado para receber a ajuda deles, semeando o bem em longos anos de atividades espiritistas. Como eu disse, ele atuou como médium por muitos anos e por isso teve mérito para receber auxílio no momento da morte. Ela diz a ele: não dê guarida ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a em que você se encontra. Vejam que o medo é um fator que pode fazer a pessoa cair nesses momentos importantes da vida. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã, sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia: venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Aqui uma lição para nós também, porque devemos sim valorizar o corpo físico. Não devemos desprezar a carne apenas porque a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Devemos respeito, devemos cuidar do nosso corpo, nos exercitar, ter uma alimentação saudável, balanceada, preservar o nosso corpo, evitando os vícios da terra e, principalmente, reconhecendo nele uma ferramenta de elevação, um instrumento para realizar aquilo que está no Evangelho do Cristo em favor dos outros, pela caridade. O corpo, portanto, é esse grande companheiro da jornada terrena, a que devemos muito respeito. E como a viúva e os filhos chorassem lamentosamente, advertiu: deploro os sentimentos negativos a que se recolhem os seus entes amados, despercebidos das realidades do espírito. Nós já vimos aqui que Dimas, apesar de espírita e médium,
atuante da casa, não preparou a sua família, não transmitiu os princípios espíritas, ainda que não acreditassem, não passou os valores necessários para que lidassem com a morte de uma maneira equilibrada. E por isso apresentavam grande perturbação, atrapalhando, inclusive, os trabalhos de socorro de Dimas. A sua mãe, portanto, criticava, como toda mãe tem autorização para fazer em relação aos seus filhos, chamando a atenção dele, por conta da reação da sua família. Não se detenha, ela diz, não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derramam, absorvidos em devastadora incompreensão. Este pranto e estas exclamações angustiosas não traduzem a verdade dos fatos. Você sabe agora, mais que nunca, que a imortalidade é sublime. Nunca houve adeus para sempre, na sinfonia imorredoura da vida. Notem que os princípios transmitidos pela mãe de Dimas são aqueles que nós vemos no meio espírita, mas que muitos, de fato, ainda não compreendem por completo. Dimas não havia transmitido esses mesmos valores aos seus familiares e por isso eles choravam não só de saudade, mas também de revolta, de incompreensão, de angústia, sem qualquer crença de que Dimas permanecia vivo no mundo espiritual, e sim que a morte dizima o corpo físico, mas também destrói a alma, o que não é verdade. Então, esses princípios também valem para nós, no momento de reflexão que sempre devemos ter com os nossos familiares, porque muitos, não acreditando na vida após a morte, criam essa angústia na alma, especialmente no momento de enfrentar essa passagem. Vemos pessoas espíritas mesmo, que apesar de compreenderem essas questões, não aceitam o fenômeno e não sabem lidar com ele, ainda trazendo muita angústia. O conselho dela, portanto, é que ele não se contaminasse por aqueles sentimentos. Abstenha-se, pois, de responder, por enquanto, às arguições que sua mulher e seus filhos dirigem ao cadáver. Vejam como a família de Dimas não tem qualquer preparo, não tem qualquer noção da realidade espiritual. Dirigem perguntas ao corpo, ao cadáver. Quando você estiver refeito, voltará a auxiliá-los, consagrando-lhes ainda e sempre inestimável amor. É assim que acontece com todos que partem. Retornam, uma hora ou outra, para auxiliar a família que ficou. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral do ambiente doméstico e, vacilante, debruçou-se sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Via-se-lhe o inaudito esforço para manter serenidade naquela hora. Rente a ele, a esposa proferia frases de intensa amargura. Todavia, em obediência às recomendações maternas, ele guardava discreta atitude de tristeza e enternecimento. Então imagine como não foi difícil para Dimas permanecer sereno diante das frases angustiosas repetidas pela esposa junto ao seu corpo físico, junto ao cadáver, momentos antes de partir para o enterro. Notei, diz André Luiz, que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Percebendo-lhe o intenso desejo, aproximou-se Jerônimo, de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar breve súplica, no que foi atendido e acompanhado por todos.
Então, interessante essa informação, porque Dimas queria fazer uma oração em voz alta, mas não tinha qualquer condição. Estava sofrendo, estava perturbado, não conseguia. André Luiz viu então Jerônimo inspirar alguém que estava ali encarnado para orar. Quantas vezes nós podemos ser instrumentos disso, né? Proferir uma oração num momento de tristeza, de desafio, para uma família que precisa. Muitas vezes somos inspirados, mas não temos essa coragem. Sob a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto amigo de Jerônimo. Como ajuda, né? Uma oração no momento oportuno. Logo após, ante as exclamações dolorosas dos familiares, o ataúde foi cerrado e iniciou-se o préstito silencioso. Seguíamos ao fim do cortejo em número superior a 20 entidades desencarnadas, inclusive o irmão recém-liberto. Então eles vão acompanhar o trajeto. Abraçado à mãe, Dimas, em passos incertos e vagarosos, ouvia-lhe discretas exortações e sábios conselhos. Sempre as mães, não é? Entre os muitos afeiçoados do círculo carnal, reinava profundo constrangimento, mas entre nós imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Mais uma demonstração de como os encarnados muitas vezes não se preparam. André Luiz narra que reinava constrangimento no momento do cortejo fúnebre, dirigindo-se ao cemitério, enquanto que no mundo espiritual reinava tranquilidade. É para reflexão, não é? Prosseguíamos com as melhores notas de calma quando nos acercamos do Campo Santo, cemitério, não é? Estranha surpresa empolgou-me de súbito. Nenhum dos meus companheiros, exceção de Dimas, que fazia visível esforço para sossegar a si mesmo, exteriorizou qualquer emoção diante do quadro que víamos. Então só Dimas manifestou emoção. Todos os outros desencarnados, cerca de 19 pessoas, não tinham qualquer emoção diante daquele quadro. Mas não pude sofrear o espanto que me tomou o coração. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Olha só. Quando chegaram ao cemitério, André Luiz descreve que havia uma gritaria de espíritos que estavam junto à grade do cemitério. Junto às grades. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Olha que expressão forte André Luiz usou, né? Vagabundo no sentido de vagar sem rumo. Espíritos que estão vagando no plano físico. Preenchiam o cemitério. Concentravam-se no cemitério, na porta. Endereçavam ditérios e piadas à longa fila de amigos do morto. Olha que falta de respeito. Como o mundo espiritual é diferente daqui, né? Aqui também tem esses espíritos encarnados que vagueiam sem rumo pelas ruas das cidades. Mas dificilmente eles vão se concentrar e fazer piadas contra um cortejo fúnebre, contra os familiares de alguém que está enterrando um ente querido, o corpo de um ente querido, né? Mas no mundo espiritual, uma grande quantidade de espíritos estavam fazendo piadas contra a família de Dimas e de seus companheiros. No entanto,
ao perceberem a nossa presença, ou seja, dos espíritos que já querem o bem, mostraram carantonhas de enfado. E um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Mais um benefício de trabalhar pelo bem. Protegido. Quantas vezes somos considerados protegidos pelo mundo espiritual? Se estamos atuando no bem, se estamos buscando a reforma íntima, se estamos ajudando os outros sem qualquer interesse particular, pessoal, teremos a simpatia do mundo espiritual e essa simpatia nos traz proteção. Percebam que as entidades desequilibradas, ao notarem a presença de André Luiz e dos demais companheiros, verificaram de pronto que o morto, o espírito do falecido, era alguém protegido. André Luiz então diz: voltei-me preocupado e indaguei do padre Hipólito que significava tudo aquilo. O ex-sacerdote não se fez de rogado. Nossa função, acompanhando os despojos, esclareceu ele afavelmente, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa. Notem que no mundo espiritual há toda uma providência divina para proteger aqueles que já querem o bem, aqueles que merecem proteção. O acompanhamento do grupo de André Luiz no cortejo fúnebre em direção ao cemitério não era apenas para ensinar Dimas a desprender-se do corpo, mas também a protegê-lo. Por isso, a importância do trabalho no bem e a simpatia dos bons espíritos. Ganhamos essa proteção. A função deles também era de proteção. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Já estudamos aqui os vampirizadores. Os espíritos que vampirizam as vísceras cadavéricas em busca de fluido vital, em busca dessa substância que anima os corpos físicos e os mantém vivos, quando somados à vontade do espírito. A vida, portanto, é uma somatória da presença do espírito por meio das ligações dos centros de força e do fio de prata, além da atuação do fluido vital. Essa substância que garante a vida e anima, circula como se fosse o sangue no corpo físico, mas no corpo espiritual, o fluido vital. Esse fluido é desejado por muitos espíritos desencarnados porque eles não têm mais ligação com a carne e sentem falta, se alimentam desse fluido para sentir novamente as sensações da carne, as sensações do aparelho físico. Por isso concentram-se em cemitérios, porque no cemitério os cadáveres, muitos deles, guardarão a presença do fluido vital, já que muitos partem antes da hora, acumulando energia vital, e aqueles que partem no momento certo também trazem certo depósito desse fluido. Ante a minha estranheza, disse André Luiz, Hipólito continuou, não é para admirar. O Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Então vejam que o conhecimento do Evangelho por parte de Hipólito já trouxe uma informação de que Jesus já havia se referido aos obsessores que habitam os cemitérios. Reconhecendo-me a inexperiência no trato com a matéria religiosa, Hipólito continuou. Como você não ignora
as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo, mas inegavelmente os diabos existem. Vamos ver então a explicação de Hipólito para a conceituação da igreja sobre o diabo. Ele já demonstra aqui que vai se referir aos espíritos obsessores, aos espíritos maus, porque ao invés de colocar diabo com D maiúsculo e no singular, ele se refere aos diabos no plural com D minúsculo, ou seja, as mentes desencarnadas que dedicam-se ao mal. Diabo significa divisão. Então, sempre que um espírito busca a divisão, busca o mal, busca o exercício do desequilíbrio contra o seu semelhante, é como se ele fosse um diabo, um agente da divisão. Mas, longe do conceito da igreja, de uma entidade poderosa que bate de frente com Deus, com tanto poder quanto o Criador, e que atua de maneira a separar os indivíduos da criação de maneira absoluta, como se isso fosse possível. Mas vejamos a conceituação de Hipólito. Os diabos somos nós mesmos quando, desviados dos divinos desígnios, pervertemos o coração e a inteligência. Toda vez que nós próprios nos desviamos do caminho, pervertendo o coração, atuamos como um agente de divisão, como um diabo, na satisfação de criminosos caprichos. O Espiritismo traz essa conceituação de forma muito clara, não é? Todo espírito dedicado ao mal, todo espírito desviado do caminho de Deus, é um espírito filiado a essa corrente, a essa doutrina da maldade que a igreja chama de diabo. Oh, que paisagem repugnante! Exclamou André Luiz, surpreendido, interrompendo a explicação de Hipólito. É verdade, concordou ele. É quadro deveras ascoroso ou asqueroso. Todavia, é reflexo do mundo. Olha que conclusão, hein? A gente que está vivendo mais um ano de carnaval e às vezes nos deparamos com as imagens que correm na internet mostrando essa festa do mundo, também é um quadro asqueroso, mas reflexo do mundo, onde também nós nem sempre fomos leais filhos de Deus. É por isso que eu sempre repito, se tivéssemos uma mediunidade ostensiva a ponto de enxergar tudo que o mundo espiritual aponta, teríamos outra visão no mundo também. Teríamos outras intenções, outras tarefas, outros desejos. Porque o mundo espiritual pode ser muito assustador, asqueroso mesmo, quando o vício chega no seu ápice, quando os espíritos estão no fundo do poço moral, trazendo cenas repugnantes que alguns médiums veem, mas que a maioria da humanidade não faz ideia. Aquela cena, portanto, observada por André Luiz, com a explicação de Hipólito, o satisfez integralmente. E entraram no cemitério. Logo após, ante meus olhos atônitos, disse André Luiz, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde momentaneamente aberto antes da inumação, e com passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade. Então notem a função da equipe de André Luiz. Eliminar o fluido vital para evitar o ataque dos espíritos vampirizadores que sugam essa energia, certamente de maneira dolorosa para o recém-desencarnado, especialmente aqueles que ainda mantêm uma ligação com o corpo físico.
Já comentei aqui em outros estudos, porque as figuras de ficção do mundo lembram essas entidades descritas nas obras espíritas. Os vampiros, os outros seres narrados por criadores de história, de fantasia, não são meramente criações da mente humana, mas inspirações do além que trazem essas ideias. Os vampiros aqui na Terra, nas obras de ficção, fazem lembrar essas entidades vampirizadoras. Por quê? Segundo o conceito da ficção, os vampiros são criaturas que sugam o sangue representando a energia vital do corpo físico. Os vampirizadores sugam também a energia vital, só que do perispírito, do corpo espiritual, que, uma vez vinculado ao corpo físico, faz circular no corpo físico, mantendo esse resíduo após a morte. Então, quem sofre o ataque é o corpo físico, porém, grande parte dos desencarnados ainda mantém uma ligação com o corpo físico e isso repercute no seu perispírito. Repercute no seu corpo espiritual também, apesar do fluido vital circular numa maior corrente no corpo físico quando ainda tem a ligação. Mas vejam que Dimas, já desligado, ainda mantém resíduos do fluido vital no corpo físico, o que aponta que o fluido vital permanece circulando no corpo mesmo após o desligamento da alma. Jerônimo então dispersou esses fluidos na atmosfera comum por meio de processo indescritível na linguagem humana. Então André Luiz, que é médico, não teve como descrever esse processo de desvinculação do fluido vital do corpo físico, dispersando na atmosfera. A gente só aprende aqui nesse trecho que a entidade responsável por esse desligamento, que é Jerônimo, tem uma técnica própria para dispersar o fluido vital, eliminá-lo na atmosfera. Mas André Luiz não pôde compará-lo de forma analógica a nenhum processo conhecido na Terra. Jerônimo fez isso, então, para que as entidades inescrupulosas, inferiores, não se apropriassem desses fluidos, como a gente já narrou aqui. Completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada para gemidos lancinantes, emitidos de zonas diversas daquela moradia respeitável, agora semelhante a vasto necrotério de almas. André Luiz descreve, então, que após o processo de dispersão do fluido vital, ele passou a reparar num choro, num grito, num desespero próximo ao cemitério. Jerônimo entrara em conversação com vários colegas, enquanto a maioria dos companheiros encarnados, em obediência à tradição, atiraram a clássica pazinha de cal ou poeira sobre o envoltório entregue à profunda cova. Então eles acompanharam todo o enterro. Havia chegado o momento em que os familiares lançam, terra, cal sobre o caixão, e Jerônimo estava conversando com entidades ali presentes. Impressionado com os soluços que ouvia em sepulcro próximo, fui irresistivelmente levado a fazer uma observação direta. Como sempre, André Luiz tem sempre uma observação a fazer. E ele reparara num túmulo próximo, onde havia muito choro, soluços de choro. Sentada sobre a terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Então André Luiz revela que tratava-se de uma mulher desencarnada. Era o espírito de uma mulher que chorava, sentada num túmulo próximo.
Compadecido, toquei-lhe a espádua e interroguei: Que sente, minha irmã? Que sinto, gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Oh, o Senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará, para que minha consciência torne a si mesma. Se é possível, ajude-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei neste pesadelo que o senhor está vendo. Então, André Luiz está narrando uma situação muito comum no mundo espiritual, de espíritos que vão para o hospital por conta de uma doença ou de um acidente, desencarnam, são levados ao cemitério por conta do enterro do corpo físico e permanecem junto do corpo. Permanecem vinculados ao corpo físico e, consequentemente, à terra, no último local em que seu corpo foi depositado, que é o cemitério. Então, tratava-se de uma entidade que André Luiz descreve como enlouquecida, porque perdeu a razão, não conhece a vida espiritual, não se preparou para essa vida e está desesperada, sem noção da realidade e por isso enlouquecida. É muito comum. Inclusive, já me deparei num processo mediúnico com um espírito recém-desencarnado, preocupado com sua família, preocupado com as suas questões pessoais e materiais e sem entender o processo de desencarnação. É muito comum essa situação. Ela estava, portanto, perturbada, sentada no chão do cemitério, na lápide do seu próprio corpo, sem entender o que acontecia. Tentava erguer-se debalde e implorava, estendendo as mãos a André Luiz. Cavalheiro, preciso regressar. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. É uma situação triste, é uma cena comovedora, mas muito comum, como eu disse, porque poucas pessoas de fato se preparam para esse processo. E certamente, ainda sem conhecimento do plano espiritual, ela não deve ter sido uma boa pessoa ou alguém que não praticou a caridade, porque mesmo aqueles que nada creem no mundo espiritual, que não se prepararam de nenhuma forma, mas foram bons, recebem a assistência, são socorridos, são encaminhados. Essa mulher certamente não levou uma vida de maneira a angariar valores da alma e por isso vagava sem rumo no cemitério, pedindo a André Luiz que levasse ela para sua própria casa a fim de que pudesse ver a família. Mas quantos anos haviam se passado? Será que a família continuava no mesmo local? Quanto tempo ela estava ali? Pobre criatura, exclamei, distraído de toda a curiosidade em face da compaixão que o triste quadro provocava. Ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Não poderá ser útil ao esposo e ao filhinho em semelhantes condições de desespero. Olhou-me angustiada, como a desfazer-se em ataque de revolta inútil. Então vejam que a reação dela já aponta que tipo de espírito ela está. Eu digo está porque é temporário, ela vai mudar. Mas ela momentaneamente está como um espírito revoltado, que não aceita a morte, que se revolta contra Deus. Isso explica a situação dela. Antes que explodissem rugidos de dor, André Luiz acrescentou: Já orou, minha amiga? Já se lembrou da providência divina? Vejam que pergunta de André Luiz. Será que ela havia orado, pedido socorro a Deus? Quero um médico, depressa, só ouço padres. Bradou irritadiça. Não posso morrer. Despertem-me, despertem-me. Essa reação também é muito comum, não é? O indivíduo que não se voltou para a religiosidade durante a vida faz exigências no mundo espiritual. Quer atendimento médico, porque entende que não morreu, entende que está muito viva, e de fato está, porque o espírito sobrevive à morte do corpo,
mas ela acha que é o seu próprio corpo que ainda está vivo e por isso exige atendimento médico, está cansada de ouvir padres, o que demonstra que ela já recebeu um auxílio de espíritos bons que vieram conversar com ela. O fato dela se dirigir a André Luiz, dizendo-se cansada de ouvir padres, demonstra que outros espíritos já tentaram resgatá-la. E ela está num quadro de revolta e por isso sem o auxílio que deseja. Ela deseja despertar, ela deseja voltar à carne, mas não entende que não é mais possível e se revolta contra Deus. André Luiz então responde: Jesus é nosso médico infalível e indico-lhe a oração como remédio providencial para que ele a assista e cure. Então a recomendação de André Luiz é uma recomendação básica para o despertamento espiritual: oração e entrega a Deus, entrega a Jesus Cristo. É uma recomendação básica de qualquer recém-desencarnado. A infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Quantos desencarnam assim, sem qualquer noção do mundo espiritual? Por isso que eu digo que os espíritas precisam considerar-se privilegiados no sentido de preparo, de informação da espiritualidade. E além de privilégio por conhecer o espiritismo, é responsabilidade também, porque nenhum espírita poderá permanecer na situação dessa mulher, desconhecendo o mundo espiritual, desconhecendo a realidade do seu espírito, sobrevivente ao corpo. Nós já recebemos o conhecimento da vida espiritual e por isso temos maior responsabilidade. Se adotarmos a atitude dessa mulher, teremos uma responsabilidade maior que a dela, porque já conhecemos essa realidade. Especialmente quem está estudando aqui comigo, né? Porque a gente aborda e busca se preparar para esse momento praticamente todo o estudo e em toda a oração divulgada no canal. Sempre damos informações do mundo espiritual e estimulamos a reflexão sobre a sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Aquela mulher, no entanto, não tinha qualquer noção de espiritualidade. Tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou estentoricamente, de forma histérica: chamem meu marido! Não suporto mais, estou apodrecendo. Oh, quem me despertará? Então é de fato um quadro muito comovedor, triste mesmo, porque é uma pessoa em frangalhos, tanto na parte mental quanto na parte física e espiritual, porque ela não tem mais o corpo físico, mas o seu perispírito apresenta um quadro de apodrecimento. Não sei se a obra vai divulgar o que ela fez durante a vida, mas o que ela fez trouxe esse quadro resultante de apodrecimento das mãos, manchas estranhas nas suas mãos. É por isso que eu nomeei o canal de Descobrindo a Espiritualidade. Essa mulher não tem noção da espiritualidade. E o meu objetivo com esse canal é fazer as pessoas descobrirem essa espiritualidade, começando a fazer reflexões sobre o que acontece depois da morte. Tanto é que a primeira obra estudada no canal foi Depois da Morte, de Leon Denis, justamente para despertar o sentido de espiritualidade naquele que chegasse ao canal. Essa mulher não traz qualquer noção, está sofrendo um processo de descamação das próprias mãos, resultado das suas ações na Terra e do seu quadro mental. Já estudamos também aqui o efeito das nossas atitudes no perispírito, porque ela já não tem mais o corpo físico, mas o seu perispírito traz
fenômenos que são aplicados ao corpo físico, como apodrecimento, dor, perda de membros. Tudo isso acontece no perispírito. E o espírito sente como se estivesse encarnado, por conta da sua ligação ainda muito forte com o plano terrestre. Ela então exigia a presença do seu esposo e que fosse despertada no plano físico. É interessante ela pedir o despertamento, porque ela já está desperta. Mas ela está desperta no mundo espiritual. Ela quer despertar no mundo físico, o que não é possível, somente numa nova encarnação. Da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Então, como todo espírito revoltado, se cansa da revolta e começa a chorar, como uma criança. Compreendi então que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica e, examinando-a detidamente, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Olha que informação importante e assustadora. Quem não se prepara para a vida espiritual, quem não se dedica ao bem durante a vida, corre o risco de ficar ligado ao corpo físico depois da morte. Aquela mulher estava ainda com um fio de prata, que não apresentava luz prateada, era um fio escuro, um fio sem luz, ainda ligando o seu espírito e perispírito ao corpo físico dentro da terra. Por isso ela estava ali, vinculada ao corpo físico no cemitério, porque não consegue se distanciar do corpo físico. Dimas teve o seu fio de prata desconectado por uma atuação técnica e precisa de Jerônimo, especialista nisso. Eu comentei aqui nos últimos estudos que é preciso ter um conhecimento técnico específico para desvincular um espírito do corpo físico, para desligar o fio de prata. Porque se esse fio é desligado de forma violenta, traz uma dor e uma perturbação imensa ao espírito recém-desencarnado. Aquela mulher, no entanto, ainda estava ligada ao seu corpo, o que também é muito comum. André Luiz, então, ia exortá-la de novo, recordando-lhe os recursos sublimes da prece, quando se aproximou de mim, simpática figura de trabalhador, informando-me com espontânea bondade: meu amigo, não se aflija. Olha que bonito. Alguma entidade responsável por aquela mulher, ou responsável por todos os que estão sofrendo no cemitério, se aproximou de André Luiz e disse: calma, André. Calma, meu amigo. Não se aflija diante do quadro dela, porque André Luiz já ia de novo pedir para ela orar. André Luiz estava com pena dela. Ele de novo ia: minha irmã, ore, faça uma prece. Mas antes de falar isso, essa entidade se aproximou e falou: não se aflija, André Luiz, né, meu amigo. A advertência não me soou bem aos ouvidos. Como não me preocupar diante de infortunada mulher que se declarava esposa e mãe? Então notem a empatia de André Luiz. Ele estava com pena dela. Era uma esposa, é uma mãe que não se preparou para o fenômeno morte e sofre. Então como eu não vou me afligir? André não gostou da colocação. Como que eu não vou me afligir diante desse quadro? Como não tentar arrancá-la da perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? Não contive a série de interrogações que me afloraram do raciocínio à boca. Então, para variar, André não segurou sua língua e começou a fazer várias perguntas para o espírito que pediu para ele não se afligir. André Luiz começou a questionar: mas como não me afligir, meu amigo? Como não ficar desesperado diante dessa cena? Longe dele se perturbar, no entanto,
respondeu tranquilamente André. Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Então veja o nível de compreensão dessa entidade. Ele estava acostumado a lidar com recém-desencarnados ligados ao corpo no cemitério. E entendeu a reação de André Luiz. Deve ser a primeira vez que entra num cemitério como este. Porque esse fato é muito comum, não é? Infelizmente. Faltava então experiência a André Luiz. Quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Então, da mesma forma que André Luiz compunha uma equipe de resgate, aquela entidade também, só que era uma equipe dedicada ao cemitério. Desarmado pela serenidade do interlocutor, renovei a primeira atitude. Reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Importante André Luiz notar isso, porque muitos têm uma ideia errada da espiritualidade, como se tudo fosse obra do acaso, que não houvesse organização, que não tivesse ninguém responsável pelas atividades no além. E é o contrário. Existe toda uma gama de operadores, de servidores responsáveis por todas as atividades no mundo espiritual. Todas as atividades. Desde as aglomerações de espíritos perturbados até o resgate para as colônias, existem equipes para orientar, para separar os grupos, para afastar entidades que estão perturbando, pessoas ou locais que não podem ser perturbados. Então, em todos os locais existem equipes de trabalho. No cemitério não é diferente. E André Luiz reconhece isso. Apesar da presença de inúmeros espíritos perturbadores, irônicos, arruaceiros, havia equipes servidoras do bem. Somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço. Então vejam que equipe diminuta, apenas 4 espíritos eram responsáveis por todo o cemitério e por isso não conseguiam atender a todas as ocorrências. Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Então, apesar da equipe ser pequena, eles atendiam a todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Então essa entidade ressaltava, André Luiz, a importância do sofrimento benéfico. Quem não é espírita estranha essas expressões. Sofrimento benéfico parece ser contraditório. Como um sofrimento pode ser benéfico? Nós, no Espiritismo, no entanto, sabemos o quão benéfico é um sofrimento. E, de novo, repito, o espírita não tem adoração pela dor. Nós apenas compreendemos a função da dor, a função do sofrimento, e que no atual mundo em que vivemos, ele é inevitável. O sofrimento é inevitável na Terra, porque é consequência das nossas atitudes do passado. E no atual estágio de provas e expiações, o sofrimento é uma consequência quase que natural a todos os habitantes da Terra. Então o espírita compreende a função da dor e entende que o sofrimento liberta quando resignado. Inclusive, essa mulher que estamos analisando, ela não está resignada e o sofrimento também é benéfico a ela, demonstrando que não somente aquele que sofre com resignação se beneficia do sofrimento, aquele que se revolta também recebe os benefícios do sofrimento. Ela estava sofrendo como consequência da sua própria atitude
e não se arrependia, e não buscava na oração a sua libertação, exigia o retorno, exigia que fosse ajudada, ou seja, estava revoltada, e na descrição de André Luiz, estava enlouquecida. E mesmo assim, o sofrimento dela era benéfico. Ela precisava sofrer, naquele momento, a distância dos familiares, a ligação com o corpo físico, que era uma consequência natural, e aquela situação comovedora. Então, o sofrimento é benéfico em determinadas situações. Ele chega a dizer que é benéfico para todos que estão no cemitério, por conta do desprezo aos patrimônios sublimes da vida humana. Demonstrando que todos aqueles que estão presos ao corpo físico no cemitério desprezaram as oportunidades de caridade na terra, quando encarnados. E não é difícil entender isso, não é? Porque a situação junto ao cemitério é uma situação difícil, é uma situação de muito sofrimento e assustadora. Então não é qualquer indivíduo que vai ficar preso ao corpo. A gente tem informação que os suicidas ficam presos ao corpo físico, mas também aqueles que desprezaram os patrimônios da vida, ou seja, a moralidade, a ética, o bem, a caridade, também ficam presos ao corpo físico. Porque estão vinculados à matéria, somente se dedicaram à matéria e desprezam os valores morais. Notem que a frase repetida por aquela mulher é: estou cansada de padres, quero um médico. Ela despreza a vida moral. Ela despreza a necessidade de oração. Então, a gente não sabe como ela desencarnou, se ela é suicida, indireta ou não, mas a gente tem a informação de que ela desprezou valores primordiais da vida humana e sublimes. E a sua atitude demonstra isso, que ela está afastada dos valores morais e, por isso, estava presa ao corpo físico. É importante, portanto, a gente refletir sobre essas informações, especialmente quanto à situação dessa mulher e como a providência divina não abandona os seus filhos. Disponibiliza ali no cemitério uma equipe responsável pelo resgate, pela orientação. Porém, essa orientação depende de cada um. Depende também do indivíduo que se encontra na mesma situação daquela mulher, mas que já deseja reparar o mal feito e compreender a sua situação. Que possamos, então, no final do estudo de hoje, refletir sobre o que estudamos, especialmente quanto à situação dos recém-desencarnados, na importância de nos prepararmos para a vida espiritual, de prepararmos os nossos parentes, de respeitar os patrimônios da vida, para não permanecermos jungidos ao corpo físico após o fenômeno da morte, e de termos o merecimento de acompanhar equipes responsáveis pelo despertamento dessas entidades e para também recebermos o socorro necessário no momento do desligamento. Vimos aqui, pelo desligamento de Dimas, que o fenômeno é complexo, apesar de natural, e que precisa da atuação de verdadeiras equipes vinculadas ao fenômeno da morte. Equipes para orientar a família, abençoar o recém-desencarnado, recebê-lo no plano espiritual, desligar os centros de força, os centros vitais, remover o fio de prata da ligação do perispírito com o corpo físico. Então são verdadeiras equipes dedicadas ao bem e que nós precisamos angariar o respeito e a simpatia deles para que na nossa vez tenhamos também esse amparo. É preciso respeitar os patrimônios sublimes da vida para receber o amparo dessas entidades. Não basta orar da boca para fora, não basta frequentar o templo religioso e em casa não agir conforme o Evangelho. É necessário, portanto, realizar a reforma íntima.
estejamos todos conscientes dessa necessidade e prosseguindo nos estudos necessários para compreender o mundo espiritual e nos prepararmos para a nossa viagem também quando chegar a hora, respeitando o corpo físico como esse aparelho concedido por Deus para vivermos o máximo possível na Terra, realizando nossas atividades com a intenção sempre do bem. Essa é a função do corpo físico. Vivenciar as experiências terrenas de maneira a angariar virtudes e reformar intimamente os nossos corações e as nossas almas. Agradecemos dessa forma a todos que nos acompanham e rogamos à espiritualidade amiga que abençoe a cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas intenções no bem, possamos todos receber o amparo desses bons amigos e o perdão daqueles a quem ofendemos. Que a graça de Deus possa abençoar a cada um, e especialmente aqueles que estão em nossos pensamentos, para que recebam também essa energia de paz, de serenidade, de reflexão, de necessidade do bem e de caridade. Que a falange bendita de Maria Santíssima prossiga envolvendo a terra, resgatando os desviados do caminho, os viciados e criminosos e os suicidas, para que se arrependam enquanto há tempo, a fim de permanecerem na terra, herdando esse orbe para as gerações futuras de paz e de equilíbrio. Que tenhamos em mente a necessidade de renovação íntima para angariarmos o mérito necessário a fim de permanecermos na terra, conforme a promessa do Cristo, de que herdaríamos o planeta pacificado. Sejamos, portanto, pacificadores, a fim de que a sociedade progrida e dê mais um passo na evolução, nessa trajetória que todos estamos à felicidade. Graças damos aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães, e que possamos ouvi-los, receber a inspiração deles e principalmente colocar em prática tudo o que ouvimos e recebemos, ainda que de maneira indireta. Façamos por onde receber essa assistência e estejamos integrados aos trabalhadores do bem, para também servirmos de instrumento, enxugando lágrimas, esclarecendo, aconselhando e amando a todos aqueles que são colocados em nossos caminhos. Graças damos ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre, e que Maria Santíssima nos abençoe, livrando-nos do mal e nos auxiliando nessa trajetória de reencontro junto ao Pai. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.